Senhor, meus irmãos. Podeis vos sentar, por favor? Louvado seja Deus nesta noite. Eu e Joabe não combinamos nada, mas ele citou o meu texto base nesta noite. Abram comigo o Salmo de número 127, que já foi citado. Tá bom, né, Joabe? Estamos em sintonia? Mesmo espírito? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Quando eu orava, eu pedia, Senhor, eu quero uma palavra para falar com as famílias no domingo da noite. E eu me prendi nesse texto. Eu já falei uma vez lá no Alto Alegre, bem diferente do que eu vou falar hoje, mas ontem à noite ainda, enquanto eu dormia, cada vez que eu acordava, eu lembrava de: e se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Vamos ler? Verso 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu estava escrevendo esse texto e orando a Deus, eu estava lembrando que aqui o texto fala se o Senhor não edificar a casa. Na verdade, não está se referindo a uma casa física. Está se referindo à família, está se referindo à vida do homem, à vida da mulher. E eu lembrava e pensava comigo mesmo, ao homem é dada muitas responsabilidades. De quem é a responsabilidade de edificar a casa? E aí eu lembrei de 3 personagens que estão nesse texto e que sabem edificar. Um deles é o homem, o primeiro deles. Jesus vai falar lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, ele diz assim, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então existe um homem que sabe construir. É aquele que ouve a palavra do Senhor e edifica a sua casa sobre a rocha. O mesmo texto vai falar de um segundo homem que diz: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, existem 2 tipos de homens, pelo menos. Tem os homens prudentes, que dão ouvidos à palavra do Senhor e que edificam a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra. E há os homens imprudentes ou insensatos, que acabam edificando sem fazer alicerce nenhum. E a primeira chuva derruba tudo. Ok? Tem também a mulher. Lá em Provérbios, no capítulo 14, diz assim, verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então, na família, o homem prudente e a mulher prudente juntos edificam a sua casa. Deus me livre de ir na casa do tolo. Se dá uma tempestade, cai tudo. E tem muitas casas por aí caindo, porque não foram bem feitas. Existe um terceiro construtor, e para introduzir essa mensagem, eu queria falar do supremo construtor. O Senhor, que diz aqui no texto, se o Senhor não edificar a casa. Lá em João, Jesus vai dizendo aos seus discípulos que está indo embora, e os discípulos vão ficando tristes. E ele começa o verso 1 do capítulo 14, dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim? Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Esse é o supremo construtor, o que foi preparar-nos moradas eternas. Então o texto diz aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. É necessário 3 construtores para uma casa ser bem edificada. Primeiramente o Senhor, depois o homem prudente e depois a mulher prudente. O homem prudente é aquele que ouve a palavra e pratica.
A mulher prudente é aquela que ajuda o seu esposo e que edifica uma casa forte. Tem um outro construtor que eu encontrei lá em Lucas, que Jesus disse, não façam como esse. Lá em Lucas 14 tem um outro construtor, no verso 28, que diz assim, qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para se ver se tem como acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então este é um exemplo a não ser seguido. O que o autor dos Salmos está dizendo? Que este salmo é de Salomão. Ele está dizendo que o Senhor precisa ser o centro da nossa casa, o centro da nossa vida. E por ser um culto de família, nós estamos vivendo nos dias, já foi dito nessa noite, a minha esposa mencionou, outros mencionaram, em que é exigido da gente muita velocidade nas tomadas de decisão. O trabalho, às vezes, é exigido que a gente responda antes da pergunta. Não é tanto assim, né? Mas é muito rápido. As pessoas te mandam uma tarefa e já te ligam dizendo, você não respondeu o meu e-mail, mas o e-mail nem chegou ainda. De tanta pressa que as pessoas têm. E a gente acostuma tanto, eu já fiz isso, tá? Brincando com meus amigos, quando eu tinha urgência para cobrar de uma forma educada, eu mandava e-mail e ligava, tu não me respondeu? Ele assim, mas não chegou assim, só um momentinho. Chegou, né? Quando puder, tu responde. Às vezes a gente tem muita pressa demais para resolver as coisas. E a gente acaba acostumando com essa correria do dia a dia, e às vezes a gente esquece de convidar o Senhor de fazer parte da nossa construção, da construção da nossa vida. Eu estava pensando, enquanto li esta palavra, que quando a gente passa correndo demais por um caminho, a gente acaba não vendo nada. Não dá para ler as placas, não dá para ver os sinais, não dá para entender nada. E Jesus sinaliza e Ele manda aviso, e a gente está tão focado às vezes em chegar em algum lugar, tão veloz, que acaba não vendo nada. E passa correndo e esquece de convidar o Senhor. Eu agora peguei um costume bom, muito bom. Todas as manhãs, pelo menos, quando eu entro no meu carro, eu digo, Senhor, eu gostaria muito de te convidar para fazer parte do meu dia. Porque eu sei que se o Senhor não edificar a casa, o meu trabalho é vão. O verso 2 vai dizer que é inútil levantar cedo. Ele vai dizer que levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, ou seja, nem almoçar direito. Às vezes a gente, meus amados, trabalha demais. Trabalha tanto, corre tanto, se cansa tanto. Vocês devem conhecer aquele ditado popular, que não é bíblico, tá? Mas é um ditado humano que diz assim, nadou e morreu na praia. Já ouviram isso? Isso é um dito popular. Mas ele se aplica quando a gente, às vezes, não convida o Senhor e corre, cansa. Na hora que era para desfrutar, nós estamos tão cansados, tão frustrados, tão desanimados, às vezes, gastamos tanta força, que não temos mais nem prazer em aproveitar aquilo que nós tanto lutamos para ter. O que eu quero dizer com isso? Que vale muito mais a pena nós convidarmos o Senhor para nos ajudar. Houve um escritor que disse o seguinte, que eu consigo fazer muito mais em 4 horas, se eu orar uma, do que se eu trabalhar 5 horas direto sem orar. O que ele quis dizer com isso? Que quando eu convido o Senhor para fazer parte da minha vida, não significa que eu não vou errar. Porque uma das 2 partes dessa aliança sou eu. E o homem, sem querer, erra e falha. Mas significa que eu vou errar menos. Significa que eu não vou ficar tão frustrado. Significa que o Senhor pode me ajudar. Há momentos na vida da gente em que a presença do Senhor faz toda a diferença. Eu já tive o prazer de ver o Senhor realizar coisas que eu não conseguiria. E as pessoas olharem e dizer, como ficou bom. E eu olhar para Deus em silêncio e dizer, interessante, foi tu que fez. Eu sei. Eu conheço as minhas limitações e as minhas capacidades. Uma vez a gente estava apresentando um trabalho, eu e um outro senhor, e alguém disse, mas o trabalho de vocês ficou bom.
ficou do nível dos auditores da outra empresa. E aí, enquanto eles estavam ali, um elogiando o outro, eu estava no cantinho e disse: meu Deus, o que tu está fazendo aí? Eu sei que eu não sou nada disso. Deus tinha feito algo tremendo, e aí, naquela hora, eu humildemente disse: Senhor, a glória é tua. Tudo é teu. Eu sei que se o Senhor me ajuda, eu gasto menos recursos. Eu abro aqui uma particularidade minha, que eu já disse na escola dominical. Vocês sabem que pobre ele não pode se dar o luxo de errar muitas vezes, né? Porque tem coisa que dá para fazer uma vez com o dinheiro que a gente tem, e se tiver que fazer uma segunda, não tem mais. Então, a minha oração tem sido: Senhor, me ensina a acertar. Porque tem coisa que eu não posso fazer duas vezes, porque custa, gasta recurso. E aí não custa nada, antes de fazer, eu dobrar o joelho e dizer: Senhor, fecha as portas. Ou abre. E Deus sabe de tudo. Porque nem sempre a gente ouve o sim de Deus. Às vezes a gente ouve um não. Mas o não de Deus é melhor do que o sim do mundo. Aleluia. Nesta noite eu falo às famílias, e eu queria dizer o seguinte: Jesus, ele está falando aos homens, lá no capítulo 15 de João, e de repente ele está dizendo: eu sou a videira, meu pai é o lavrador e tal. Vai seguindo o texto, e lá pelo verso 5 ele vai dizer assim: eu sou a videira, vocês são as varas, quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. E essa é a parte que eu queria destacar: sem mim, nada podeis fazer. Na verdade, a gente pode fazer muita coisa sem ele, muita coisa errada. Porque quando a gente faz fora da direção dele, a gente erra. Eu dizia aqui numa outra oportunidade que eu tive, que tem coisas que a gente olha e pensa: é só correr para o abraço, é só sair correndo e está ganho. Imaginem vocês, e eu lembro aqui da batalha do Davi e do Golias. O Golias olhou para o Davi e pensou: não vou precisar nem fazer força, é um menino. Imagine vocês, não vamos olhar do lado de Israel, vamos olhar do lado dos filisteus. Olharam para o menino Davi, formoso de gentil presença, pensaram: os israelitas estão loucos. Mandar um menino guerrear contra um gigante, um guerreiro. E o Golias mesmo, ele disse: tu vem a mim com pedra e com pau, tu acha que eu sou cachorro, um animal? Vai ser um golpe e eu vou acabar contigo. Mas o Davi tinha um segredo. Na verdade não era um segredo, porque ele contava para todo mundo. Ele disse: tu vens a mim com arma e com lança e todo esse aparato, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí que está o segredo. E um menino ficou registrado, venceu um gigante. O que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos dar uma de Golias diante das coisas que nós julgamos pequenas. É melhor convidar o Senhor para as coisas pequenas, médias e grandes. Porque ninguém tropeça numa pedra grande, vocês sabiam? Uma pedra grande a gente desvia, uma pedra grande a gente vê de longe. Uma pedra, se for muito grande, a gente pode até dar com a cara dela, mas tropeçar não tropeça. Nas pedras pequenas é que a gente tropeça. Então, o que eu quero dizer? Um conselho para as famílias: vamos convidar o Senhor para estar conosco todos os dias, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Alguém pode estar me ouvindo e pensar assim: tá, irmão Sérgio, eu comecei a construir e tal, e agora? Se eu errei, o que eu faço? Está tudo perdido? Não. O nosso Deus, e nós falávamos na escola dominical desta manhã, Ele é bom. Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Irmão, se está errado, se você saiu correndo e não lembrou de chamar o Senhor, se já está no caminho, e agora, é simples. 1 João, verso 2 e 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que nós precisamos fazer é ter a hombridade de nos humilhar e dizer: Senhor, eu saí com tanta pressa que esqueci de te convidar. Quem sabe você está me ouvindo e dizendo assim: às vezes eu saio de casa, nem lembro de convidar o Senhor. Começa a partir de amanhã. E que Deus te abençoe, e muito. E que você possa logo
estar aqui no meu lugar dizendo: irmãos, eu tenho convidado o Senhor para fazer parte dos meus dias. Não pensemos, abre parênteses, que não vai haver problemas. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Todos nós, a esposa diz que crente tem problema, né, Márcio? Tem, né? Nós temos também. A diferença é que eu posso enfrentá-los sozinho e sair frustrado, ou eu posso enfrentá-los com o Senhor e posso até sair vitorioso. Depende da vontade de Deus naquele momento. Alguém diz que quando a gente está na prova, parece que a gente está sozinho porque Deus se cala. E eu vi algo muito interessante que diz: você já viu o professor falar com o aluno enquanto ele está em prova? Ele não dá a resposta, nem por nada. Ele fica quietinho e deixa o aluno se virar. Quando Deus nos prova, às vezes Ele fica quietinho, porque Ele quer nos aprovar. Ele quer ver se nós aprendemos, Ele quer que nós cresçamos. E assim tem sido o nosso Deus para conosco. Meus irmãos, o Salmo 103 diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim também, como está longe o oriente do ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. O 13 e último que eu quero ler: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Glória ao nome do Senhor. Vocês lembram da história do Éden, né? Deus disse: tu vai comer de toda a árvore do jardim, fica à vontade, está aqui o paraíso, anda para lá, anda para cá. Porém, da árvore que está no meio do jardim não comerás. Pois foi só Deus virar as costas, lá estava a mulher mexendo na árvore e depois o homem, né? E aí um começou a pôr a culpa no outro. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele já havia preparado um plano de reconciliação. Há um hino na harpa cristã que diz que Ele nos abriu a porta e nos reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus nos consagrou. Nós temos todos os meses, pelo menos uma vez, a oportunidade de lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo e do sacrifício dele que nos deu o direito, que rasgou o véu, que ainda que nós sejamos homens pecadores e falhos, ele nos abriu o caminho que nos dá direito à vida eterna, um caminho que vai nos levar para sempre a estar com ele. Falando em caminho, na última vez que eu falei aqui, eu falei Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito. Você olha daqui e até enxerga muito bem. Daqui para aquela porta é só seguir reto, é simples, parece direito. Mas Provérbios vai dizer: mas o fim são caminhos de morte. E aí, quando nós percebemos, quando Deus nos abre os olhos e a gente percebe que o caminho que nós estamos caminhando não vai nos levar onde nós queríamos, mas que nós estamos enganados, então a gente precisa tomar uma decisão de voltar e de tomar um novo caminho. Eu não sei se você sabe, obviamente, e a Maria deve saber, existem 2 senhores. Um deles deu a vida por nós. Um deles quer o nosso bem. Um deles fica feliz com a minha alegria e fica triste com a minha tristeza. Um deles quer me trazer para perto dele, quer ver a minha família feliz, quer ver a minha família abençoada, quer ver o meu sucesso, quer ver os meus sonhos sendo realizados. E quando eu digo meus, eu quero dizer seus também. Esse Senhor Jesus Cristo tem prazer no meu prazer. Mas é um inimigo chamado diabo, que ele se levanta quando você resolve que vai fazer o seu caminho em direção a Jesus. Quando você decide: não, eu vou fortalecer a minha família, eu vou seguir o conselho do Senhor, eu vou construir a minha casa sobre a rocha, eu vou convidá-lo para participar da construção da minha vida. Então o diabo se levanta. E aí a gente vê como muitos de nós têm enfrentado luta. O mundo tem investido pesadamente na família. Amados, a gente tem visto cada coisa que não dá nem para crer. Não dá para crer.
É um bombardeio tão grande que tem horas que eu penso, o que aconteceu? Onde foi que nós perdemos a noção, o juízo? As coisas que estão acontecendo agora, onde foi que nós perdemos o nosso juízo? Parecemos seres irracionais, agindo como doidos, com cada porcaria que tem se visto, me perdoem pela palavra. Tanta coisa ruim, uma destruição da família, uma destruição dos princípios, uma destruição da moral, uma destruição de tudo que é bom. Isaías vai dizer o seguinte, quer ver? Isaías 5:20, é a nossa geração, tá? Ai dos que chamam bem ao mal, e que fazem das trevas luz, e que fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. É a nossa geração. Pode olhar que é. As pessoas se acham mais sábios do que Deus. Deus errou. Lá no começo, porque quando eu digo que o Senhor me diz, não coloca a mão no fogo, tu vai te queimar. Mas eu teimo. E eu digo, não, eu não vou me queimar. O diabo fez isso desde o princípio. Deus disse que vocês vão morrer. Não é verdade. O homem não vai morrer. Acontece que o homem quis experimentar e até hoje todos morrem por causa dessa besteira que foi feita lá. Quando eu digo para o meu filho, para minha filha, não coloca a mão no fogo, porque tu vai te queimar, ela até poderá colocar a mão no fogo um dia, mas vai queimar. O que eu quero dizer com isso? As pessoas até podem dizer que Deus mentiu. O problema é que elas vão logo ali descobrir que o nosso Deus é o pai da verdade e que o pai da mentira é o diabo. E que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E que ele não tem alegria nenhuma na família. Que quanto mais ele puder bagunçar, quanto mais ele puder semear contenda, discórdia, inveja e tudo que não presta, essa é a alegria dele. Porém o nosso Senhor, e foi dito aqui nesta noite, Ele tem prazer na família de cada um de nós. A alegria dele é ver o esposo, a esposa, os filhos, os netos, enfim, tudo aquilo que a gente chama de família, todos aqueles que estão perto. E eu abro aqui família para a igreja, uma família de Pai, Deus, irmãos, que somos nós, do irmão maior que é Jesus Cristo. A alegria de Deus é nos ver felizes. Tanto é que Ele preparou um reino para nós morarmos para sempre com Ele. E Ele disse, vocês vão ficando firmes aí, vocês não desanimem. Eu já li nessa noite, né? Vocês não se turbem, fiquem tranquilos, porque eu vou preparar lugar, mas eu volto. E quando eu vejo todas essas coisas acontecendo, e já foi cantado o Maranata nessa noite, eu penso, Ariel, que nós já estamos aqui na outra ponta, né? Se aqui é o Gênesis, aqui é o Apocalipse. Eu acho que nós já estamos aqui, ó. Tem momentos que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e por isso que eu falei sobre passar correndo e não enxergar nada. Quem anda muito rápido não vê nada. Irmãos, dá uma freada, diminui um pouco a velocidade e dá uma olhada no que está no nosso entorno. A figueira mostra que se aproxima o verão, o broto já produz. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. Tudo nos mostra, nós cantamos, né? Breve virá. Um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Se João disse para mim, filhinhos, é já a última hora, há 2000 anos atrás, se ele fosse vivo hoje, o que ele diria? Filhinhos, é o último milésimo de segundo. Faz 2000 anos que ele disse que era a última hora, amados. O que eu quero dizer com isso? Firme, constante, levando a família diante de Deus, porque Deus ama a família. Deus quer que nós andemos pelo caminho certo. Diante de um desafio muito grande, o povo agora tinha saído do deserto e tinha entrado na terra prometida. Já tinha caído lá os muros de Jericó, e o povo estava agora cocheando em dois pensamentos, e estava começando a se desviar. O Josué, como líder do povo, Moisés era morto, Josué chama eles e diz, foi Deus que nos tirou do Egito. A bondade dele tem nos cercado cada dia. Como que vocês têm coragem de falar dele? Ele tem nos sustentado de valor em valor, de batalha em batalha. Querem saber de uma coisa?
Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo vai responder: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque só o Senhor, nosso Deus, é Deus. Aleluia. Meu irmão, ainda que tudo ao nosso redor fique estranho, ainda que a gente não entenda mais nada, porque é mister que age escândalos, todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tive o prazer, e está na internet, mas pode ficar, de ir no Museu do Egito, ali no Shopping das Nações. E eu vi lá tantas coisas, e alguém disse que foi lá e se sentiu mal, porque estava cheio, tinha múmia, tinha tanta coisa egípcia lá, algumas réplicas. E eu me senti tão feliz, porque enquanto eu olhava lá e eu lia, e aí lá tinha uma imagem com uma cabeça de gato, outra com uma cabeça de cachorro. Aí um era o Deus Sol, o outro era a deusa Lua, um era Osíris, e outro era tal. E eu fui olhando tudo aquilo ali, e lembrando da saída do povo do Egito, e lembrando das pragas, e pensando: Deus Sol, 3 dias de escuridão. Deus pegou o Deus Sol e apagou, 3 dias. O Deus Nilo, Deus vai lá e transforma em sangue, 7 dias. E Deus mostrou que só o Senhor é Deus. E eu estava tão contente ali, porque assim, com tanta coisa, o meu Senhor é o Senhor, o que tirou o povo do Egito. E eu estava ali vendo a história diante dos meus olhos e me senti como se estivesse lá. E tão feliz, porque tão longe estamos. Nós estamos no Brasil, que fica muito longe da nação de Israel. Mas nós fomos alcançados aqui pela misericórdia do Senhor, que não tem fim. Agora, se nós tínhamos o direito de conhecer o nome do Senhor, quanto mais de pronunciá-lo. Todavia Ele nos chama de filho. Mas a todos quantos o receberam, João 1:12, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. E Ele nos deu um Espírito Santo que clama dentro de nós: Abba, Pai. Esse Espírito que nos ajuda no dia a dia, que nos guia. Esse Espírito que vai nos levar até a eternidade. E eu estava falando aqui, quando o homem decide que vai levar a sua família para diante de Deus, o inimigo entra em combate com ele. Eu lembro das palavras, pastor Circe, que o senhor sempre diz aqui, que quando o senhor não era crente, o senhor não conhecia a luta. Foi só se converter, a batalha pegou, né? Essa é uma verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente decide que vai seguir no caminho certo, a gente está na contramão de todas as outras coisas. E aí a batalha começa. Mas o Senhor, Ele tem um prazer na família. Ele tem um prazer no homem. E quando o homem decide que vai ele e sua família andar nos caminhos do Senhor, acontece aquilo que está no Salmo de número 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Aqui dentro, Deus promete abençoar a família, promete abençoar o homem que teme, a mulher que teme, os filhos que temem, e promete ainda uma vida longa, porque Ele diz: tu verás o filho dos teus filhos. Tu vai trabalhar e vai comer do teu trabalho. Tu vai trabalhar e não vai te cansar demais, mas muito pelo contrário, tu vai trabalhar e vai ter sustento. Tu vai semear pouco e vai colher muito. Porque a bênção de Deus é assim: a gente semeia uma semente e colhe uma espiga com um monte, né? A gente semeia pouco e colhe muito. E o nosso Deus tem sido bom para conosco. Deus sempre amou a família.
E eu escolhi uma família para exemplificar nessa noite. Quando Deus olha para a humanidade e Ele viu o mundo todo corrompido, Ele resolve o seguinte: vou acabar com tudo. O povo se desviou de uma maneira que não tem mais jeito. Estão distantes de mim. Então Ele olha para uma família de um homem chamado Noé, e Ele diz lá no Gênesis 6, no verso 18: mas contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança, e entrará na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Agora eu vou ler parafraseando. Noé, eu vou fazer a minha aliança contigo. Vai entrar na arca tu e a tua família. Não é isso que diz o texto? Tu, tua esposa, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. No capítulo 7, no 1 diz assim, depois de tudo pronto, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Amados, esta é a nossa esperança. Não há uma arca sendo construída, mas enquanto o mundo vai se desviando de Deus, Deus está lá nas alturas, preparando o nosso lugar. E o dia que Ele determinou, que nós não sabemos quando é, Ele vai mandar os seus anjos e santos vir buscar o seu povo. E aí vai haver um toque de trombeta. Aí os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Aí então vai ser como foram nos dias de Noé. Nós seremos tirados daqui. E os que ficarem aqui, aí não vai haver uma enchente, mas vai haver uma grande tribulação. Uma coisa muito pior, talvez, do que uma enchente que foi o dilúvio. Porque vai ser dias em que o rei deste mundo não será o Senhor, será o anticristo. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos priorizar nossa família, pois a nossa família é o nosso próximo. Ou pelo menos deveria ser. Vocês lembram do maior mandamento? Deuteronômio vai dizer: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, e de toda a tua alma, e com tudo que tu tens. E Jesus vai completar o mandamento dizendo: e o outro mandamento semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mais próximo que eu tenho é a minha família. Está do meu lado? O Noé aqui foi um homem que me serve de exemplo. Noé conseguiu levar para dentro da arca a família dele. O que eu quero dizer com isso? É um culto de família, irmão. Te preocupa com a tua família. Ora pela tua família. Apresenta a tua família diante de Deus. Luta pela tua família. Insiste com a tua família. Amado, a família é o que nós temos de maior valor. As pessoas valem muito mais do que as coisas. Não desiste do filho, da filha, do marido, da esposa. Não. Se o inimigo tem cirandado ou feito algumas coisas, a tua família, meu amado, pertence a Deus. Nós fomos comprados por um alto preço. E Deus quer ser glorificado através das famílias. O prazer dele é como diz lá no Salmo de números 96 e 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. O Senhor quer ser glorificado pela família. E para isso é bem simples. Eu quero ir concluindo dizendo o seguinte: quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, está lá no Salmo de número 37. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. O 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Amado, Deus quer ser o Deus da tua segunda-feira. Por que eu digo isso? Alguns de vocês, eu não sei se eu perguntar aqui, talvez só podem vir à igreja no domingo. Porque como eu disse antes, a gente é tão corrido, que às vezes a gente não para nem para descansar. Já descansa andando, porque está muito corrido. A gente deita e a gente já vê que é de manhã, e de repente, eu não sei, parece que os dias estão mais curtos, parece que já não tem mais 24 horas.
Parece que ontem eu tinha 18 anos, hoje já tenho 40. Um pouquinho mais. 42. E as coisas passam tão ligeiras. Ontem eu começava a olhar no espelho, via uns cabelos brancos e dizia, mas já? E agora eu já estou achando até que está normal, porque já faz parte. E as coisas passaram tão ligeiras na minha vida. E eu sempre disse para Deus, Senhor, eu quero que Tu sejas o... Eu participei de muitos bons cultos aqui. E já ouvi palavras muito boas aqui. Mas eu já enfrentei tanta dificuldade aí, sentado como vocês estão. E eu disse para Deus já há muito tempo atrás, Senhor, eu quero que Tu sejas o Deus da minha segunda-feira. Porque na segunda-feira é que o negócio pega. Na segunda-feira é que eu estou lá na minha dificuldade. Na segunda-feira é que eu tenho que enfrentar o problema e olhar nos olhos dele. Na segunda-feira é que eu tenho um monte de coisa para resolver. É na segunda que eu tenho que ser homem. E a Bíblia vai dizer, esforce-te de ser homem, né? Tem que ser firme. E quando eu digo homem, eu quero dizer mulher também. Tem que ser firme. Deus não nos deu o espírito de covardia. Ele não nos chamou para a gente ser frouxo, medroso. Há um versículo bíblico que diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da nossa angústia, a nossa força vai ser pequena. Amado, não enfrenta sozinho. Convida o Senhor para enfrentar, mas fica firme. E aí o que eu digo? O Senhor quer ser o Senhor da tua segunda, da tua terça, da tua quarta, enfim, da tua semana. Há uma canção que diz que sejas meu universo. Eu não quero te dar um dia da semana, eu não quero te dar uma parte do meu tempo, uma parte dos meus anos. O Senhor é um Deus pessoal, um Deus que você pode levar para casa no seu coração e que pode te ajudar na segunda, terça, quarta, quinta, na semana inteira. Sabia que lá no seu trabalho, na sua casa, em meio à dificuldade, esteja você aonde estiver, Ele pode estar lá contigo? Eu lembro, e eu já contei essa experiência, que houve um dia em que eu vinha de São Paulo a primeira vez. Penso que experiência legal, né? Eu vinha de São Paulo para cá, de avião, primeira vez. Aeroporto de Congonhas, primeira e última. Lá no aeroporto de Congonhas, e a pista lá é curtíssima, e tinha acontecido aquele acidente lá que tinha morrido um monte de gente. E aí eu já sabia, né? E o avião não pegou. E aí alguém chegou e veio trazendo uma bateria grande, porque a bateria do avião é grande. Fizeram lá, esticaram 2 fiozinhos, fizeram pegar assim, meu Deus do céu. Isso aí num carro é normal. Mas se o carro não pega, a gente encosta no acostamento, que é no avião. Fazer esse negócio de, eles chamam de chupeta, né? 2 fiozinhos ali, pá, pegou o avião assim, rapaz, isso desliga. Eu não sei voar. E aí, a pista é tão curta lá em Congonhas, se algum dia vocês forem lá e vierem destino sul, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Por causa do vento, uma hora ele vai para um lado, outra hora ele vem para o outro. Que tem que ser contra o vento, né? Para subir, para dar atrito. Eu não entendo nada de voo, tá? Estou falando por... E aí, o piloto sai da pista, o avião, em vez de subir, desce. E ele começa a taxiar, fazer uma curva, e passa entre os prédios, e alguém do meu lado se benzia muito, e outro, meu Deus do céu, e era como diz o Paulo lá naquele navio, cada um clamava para o seu Deus, e era uma loucura. E eu só olhei pela janela, e o chão cada vez mais perto. Aí penso, entrei em desespero? Não entrei em desespero. A minha alma estava tão tranquila em Deus, que eu só disse assim, Senhor, agora eu consigo entender bem de pertinho o que significa que Tu és um Deus pessoal. Naquele momento não tinha ninguém comigo. A esposa não estava, os filhos não estavam, o pai não estava, a mãe não estava, não tinha ninguém. Era só eu e Deus. E aí a minha alegria foi aumentando mais ainda, porque eu disse, se o avião se quebrar todo, eu vou me encontrar contigo hoje, Senhor. Mas se não quebrar, eu vou estar lá naquele dia, no culto, falando para os irmãos que não quebrou, mas que eu ainda quero te ver um dia. Aleluia. Eu queria fazer 2 orações nessa noite. Eu lembro disso porque foi muito forte. E eu sei que quando Deus não quer, algo não acontece. E às vezes a gente não entende, mas se Ele não quiser, nada acontece. Se não é o tempo, irmã Eliane, a gente não vai. Não adianta. Pode vir a enfermidade, pode dar tudo errado. Se não é o tempo, a gente não vai.
Deus é o Senhor das nossas vidas. Ele conhece o nosso princípio, meio e fim. Ele te conhece. Não acredita no que os outros andam dizendo. A tua família é de Deus, irmão. Ore por ela. Insista diante de Deus por ela. O Senhor, foi dito nessa noite, não tem nada que Ele não possa fazer. Não há impossível para Deus. Ainda que esteja morto, pode viver. Porque Deus é poderoso para até da morte chamar de volta. Deus é Deus. Oh, aleluia. E eu queria, pastor, fazer 2 orações nessa noite. Vamos ficar de pé? É um culto da família. E eu queria convidar cada família para se aproximar do seu membro da família. Cheguem perto as famílias. E eu queria que a família orasse pela sua família. Eu queria que cada família orasse pela sua família. Por quê? Porque família é o bem mais precioso que Deus nos deu. Se tem alguém nessa noite aqui que não é evangélico e que pensa assim, mas eu ainda não sei orar, não tem problema. Você pode repetir as minhas palavras que Deus vai te entender. Porque a tua família tem valor para Deus. Então eu queria orar a Deus nessa noite dizendo: Senhor, depois de falar todas estas palavras, a gente continua aqui no mesmo lugar, neste mundo, onde temos muitos inimigos que investem contra a nossa família. Eu oro pela minha família, Senhor, esse presente que o Senhor me deu. Eu não oro, Senhor, para que sejamos ricos, para que tenhamos honra e glória, não. Eu oro, Senhor, para que nós sejamos uma família de adoradores, uma família vitoriosa em Cristo Jesus, uma família, Senhor, abençoada pelo Senhor. Uma família, meu Deus, que anda de fé em fé, de valor em valor. Uma família, Senhor, que vai de vitória em vitória. Uma família que está de pé para testemunhar que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Senhor, eu olho pela minha esposa, eu oro pelas minhas filhas, eu ministro sobre a minha casa a tua bênção. Tu tens liberdade no meu lar, porque como sacerdote na minha casa, esta liberdade eu te dou. Tudo que eu chamo de meu é teu, Senhor. E o bem mais valioso que tu me destes é a minha família. E a minha família eu apresento diante do teu altar, porque eu quero que tu edifiques a minha casa comigo, porque sozinho eu não sei edificar. Por mais que tu me dê entendimento, Senhor, sozinho eu não sou capaz de realizar coisas boas. Eu preciso de ti. Eu preciso da tua ajuda. Como homem eu sou limitado, e esta família, Senhor, que está sobre os meus cuidados, eu preciso de ti. Me ajuda, Senhor. Eu quero ter o prazer de entrar na arca um dia com a minha família. Este é o meu desejo, Senhor, porque os filhos são herança do Senhor. A tua palavra diz que a riqueza, a fazenda vem dos pais, mas a esposa vem do Senhor. Então eu entendo que tudo que tu me destes é teu, Senhor. Abençoa o meu lar, abençoa a minha família, que mesmo diante das dificuldades, nós possamos nos manter firmes na tua presença. Eu quero que tu sejas o nosso Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, o mesmo Deus do domingo. Tu és o Senhor da minha família, tu és o Senhor do meu lar. E eu quero ter o prazer, Senhor, de quando tudo findar, além de ver muitas vitórias aqui, ainda encontrar contigo e a minha família no teu lar, e te apresentar a família que tu me deste, e não ser envergonhado, mas ser, Senhor, honrado na tua presença. Oh, oh, nós ministramos a tua bênção, Senhor, sobre as nossas famílias, meu Deus. Aleluia. Amados, agora eu quero fazer uma segunda oração. Agora eu quero que tu ore pela família do teu irmão, porque assim como tu queres o bem da tua família,
Queremos ver o bem da família do teu irmão também. Vamos orar agora pela família do nosso irmão? Senhor, nós oramos pela família dos nossos irmãos, teus filhos e filhas, Senhor, servos teus que têm lutado com todas as forças para te agradar, que tem sido alvo, Senhor, do nosso inimigo cada dia. Pai, eu oro pela família do nosso pastor, este homem que tu colocaste nesta cidade. Eu oro por seus filhos, pela sua esposa. Eu oro por cada filho teu, Senhor, membro desta igreja que participa do teu corpo nesta cidade. Eu oro por aqueles que nos ouvem. Eu oro por aqueles que nos assistem. Eu oro pela família dos meus irmãos, porque como eu desejo ser abençoado por ti, eu quero que tu abençoes, Senhor, as famílias. E esta noite é um culto da família, Senhor. Não poderia ser diferente. Eu oro pelas famílias, porque família é um projeto do Senhor. Abençoa os homens com prudência, as mulheres com sabedoria, os filhos, Senhor, que eles aprendam a honrar o pai e mãe. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa as famílias, meu Deus. Abençoa os teus filhos, é o desejo do profundo do meu coração. Edifica, Senhor, a nossa casa.